Boa tarde a todos que vão assistir esse vídeo. Meu nome é Guilherme, faço parte de um projeto chamado Mesa de Debates e que tem a parceria com o Planeta Esportes. Normalmente a live de esportes eu faço com o Lucas Costa, mas hoje, como ele não esteve presente, não pôde participar, então irei fazer essa live sozinho. Estamos aqui com o Luque Monteiro, um cara que é do meio do automobilismo nacional. Luque, você pode se apresentar aí para nós? Bom, para quem não me conhece, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião, Guilherme e os amigos que estão acompanhando nosso bate-papo. Para quem não me conhece ou não me reconhece, eu sou o Luque Monteiro, sou jornalista, narrador. Onde é que é a minha câmera? Ah, do lado de cá, para não ficar fesco, né? Sou jornalista, narrador de automobilismo, de algumas das categorias do automobilismo brasileiro. As pessoas me apontam como entusiasta do negócio, não me vejo como entusiasta, mas sim, gosto muito do assunto. E, pô, tamo junto. É por isso que a gente tá nesse bate-papo hoje aqui, né? Perfeito, então. Então, já começar as perguntas, assim, Sem dó. todo mundo sabe que a gente está numa crise econômica e uma crise do coronavírus. Como que isso afeta a vida do piloto, a participação do piloto em campeonatos, se isso está afetando ou não, e o que poderia ser feito para ajudar os pilotos e as categorias a não perderem, enfraquecerem o grid? Bom, vamos lá. Isso afeta, essa crise toda, ela afeta a vida do piloto e ela afeta o automobilismo de um modo geral, como ela afeta o funcionamento de qualquer outro setor. O automobilismo brasileiro ficou parado aí, assim, no mínimo 4 meses por conta disso tudo, desde a etapa do Porsche Cup, no meio de março lá em São Paulo, até a primeira prova da Copa Truck, que foi aqui em Cascavel, no final do mês de junho. Então, abril, maio, junho, mais metade de março, vai 3 meses e meio. E mesmo depois disso, muita coisa que era para acontecer não aconteceu por conta de restrições e protocolos e tudo mais. Tudo que foi possível fazer, eu tenho a mais absoluta certeza que os promotores fizeram. E assim, você pergunta, Guilherme, o que pode ser feito para melhorar, para ajudar, para fomentar? Assim, a meu ver, a receita é muito simples e, ao mesmo tempo, é a mais complicada de todas, que é contar com o bom senso do ser humano. Isso não funciona em muitos lugares do mundo real. Vamos combinar que o brasileiro, de um modo geral, não está contribuindo em nada para o fim da pandemia. Por exemplo, hoje, para esse bate-papo que a gente combinou dias atrás, eu estaria fazendo em outro ambiente, em outro lugar. Não, estou aqui na minha casa, estou numa sacada que está aberta a qualquer tipo de propagação de vírus, de bactéria, do que seja, mas estou aqui na minha casa. Eu procurei não sair para a gente usar uma outra estrutura para poder fazer esse bate-papo com você e com o pessoal que acompanha o canal. Eu estou guardado dentro de casa aqui faz 6, 7 meses? Não, não estou. Nesse período, nós tivemos aí, falando no meu caso pessoal, uma época em que eu tinha de levar a minha mãe a um tratamento de fisioterapia 3 vezes por semana. Eu tinha de sair daqui na casa da minha mãe, pegar ela, levar lá, esperar ela, a sessão dela de 40, 50 minutos, levar ela de volta à casa dela e voltar para cá. Aí o pessoal tinha aquele fla-flu na época de, você é contra ficar, como é que é? O lockdown, a quarentena, enfim, você é contra ou você é a favor? Cara, a gente não tem que ser contra ou a favor de nada, a gente tem que fazer o que é recomendado. Eu não sou infectologista, não sou médico, não sou doutor de coisa nenhuma, então a gente procura se instruir com quem é do ramo. E até isso, infelizmente, acabou virando um fla-flu. Então o pessoal apontava o dedo para mim, aí, até por rede social, o Luque é a favor de ficar em casa, é dos vagabundos que... Foi primeiro que eu não era a favor nem contra nada, eu não tinha a opção de ser a favor ou contra, porque o meu trabalho parou. O meu trabalho é o automobilismo brasileiro e ele parou. Então, eu sendo contra ou a favor, se fosse o caso, não ia mudar absolutamente nada. Eu ia estar dentro da minha casa por falta de trabalho. Eu fiquei 4 meses sem trabalhar. Como tanta gente ficou
quase tanto tempo, até mais que isso, ou ainda está sem trabalhar, e a pandemia inviabilizou muita coisa, infelizmente, ainda vai inviabilizar, essa crise não acabou, e é esse o ponto que eu menciono para você, Guilherme, porque depende de nós que essa crise seja atenuada, e a galera está no boteco, a galera está na praia, a galera está no fervo, está ali na pracinha. Quando eu falo ali na pracinha, porque tem uma aqui a 20 metros do prédio onde eu moro. Então, assim, o que a gente pode fazer? A primeira coisa, por mais que não vai dar um resultado imediato ao automobilismo, que foi o que você perguntou, é que a gente contribua, pô, que usa a porra da máscara. Tem gente que é contra usar uma máscara. Cara, não, porque alguém falou que faz mal, que prejudica, que você respira. Cara, você está respirando você. Se você estiver sujo, você já se fudeu. Então, usa a porra da máscara para pôr o pé para fora da porra da sua casa e não encha o saco de quem está tentando contribuir para diminuir o efeito da pandemia. É a primeira coisa que a gente pode fazer. E de mais a mais, no caso do automobilismo, os eventos já voltaram a acontecer. Várias praças já voltaram a operar o automobilismo e isso gradativamente vem atingindo um mapa cada vez maior, ainda bem. Já teve corrida no Rio Grande do Sul, já teve corrida no Paraná, já teve corrida em São Paulo, já teve corrida no Nordeste, já teve corrida em Goiás. E assim, isso eu estive em grande parte desses eventos, para você ter uma ideia. O exame RT-PCR, que é aquele cotonete desse tamanho que entra pelo nariz e vai no fundo do cérebro, o meu passa direto porque não tem cérebro, né? Ele é válido por uma semana. O resultado dele, atestando o negativo para a infecção pelo Covid-19, ele é válido por 7 dias. Então, a cada evento que eu tenho de ir trabalhar, eu tenho de fazer um exame RT-PCR. Eu já fiz esse exame 9 vezes. É um problema, é um bom problema, mas é um problema. Hoje saiu o resultado que eu fiz agora para a semana, graças a Deus, negativo de novo, e que assim continue. Mas assim, eu estive em vários desses eventos e a gente nota, é cada vez menor, mas ainda existe, tá? Uma resistência das pessoas em seguir o que os protocolos determinam. O uso da máscara, o uso do face shield, o distanciamento. Pô, tudo bem, a gente quer abraçar as pessoas de quem a gente gosta, a gente quer mostrar o sorriso para todo mundo, mas não é recomendado. Estou de cara limpa aqui, estou sozinho na minha sacada, a porta do meu apartamento está aqui, dá para ver aqui, né? Está fechada. Eu estou sozinho aqui, se vier alguma coisa, vem da rua, e aí, Galo, se chegar o meu dia, ninguém vai evitar isso. Mas as pessoas têm uma resistência em obedecer protocolos. E, infelizmente, Guilherme, há promotores, há organizadores, há entidades que tratam do automobilismo, que cuidam, que fazem acontecer o automobilismo, que também, com o perdão do mau termo, estão cagando e andando para o negócio. Não adianta eu ir no evento da sua casa essa semana com todo o protocolo, com todo o cuidado. Você vem na minha casa semana que vem, todo o protocolo, cuidado, distanciamento, o álcool, a porra do... Aí a gente vai na casa do João semana que vem e o pau tá comendo solto lá, então não adianta. O que falta, nesse momento, é conscientização. Talvez não para o automobilismo da semana que vem, do final de setembro, mas para o automobilismo de 2021, galera, porque se essa porra pegar de vez... Não tem automobilismo, não tem mercado, não tem escola, não tem piscirica nenhuma. Nem no ano que vem, nem no outro, nem no outro. Então, o que falta é o ser humano pôr a cabecinha pequena dele num lugar, tipo a minha, que é oca, né? Eu mencionei antes. E, pô, vamos colaborar, não custa. Se cada um fizer a sua parte, essa merda vai embora mais cedo. Tem que acionar o... bom. Concordo plenamente. Então, a gente pode falar que o automobilismo está reagindo mal em relação à pandemia? Não. No meu modo de ver, não. Ele não está indo mal, bem pelo contrário, ele está indo muito bem. Quando a gente tomou noção do que pudesse ser essa pandemia, isso estou falando para você lá de fim de março, começo de abril, que ainda estava todo mundo meio vendido, meio sem entender o que estava acontecendo, eu imaginava um cenário bem pior para essa fase. Por exemplo, nós estamos no meio de setembro. Eu imaginava para o meio de setembro uma fase bem pior, o automobilismo inteiro passando fome, como vários outros setores, infelizmente, estão. E não é o que está acontecendo. É claro que a coisa ainda não está acontecendo de uma forma assim tão vantajosa, tão produtiva, tão tudo 10. Não tem nada 10. Bem pelo contrário, o momento ainda é crítico. Mas os promotores, com toda a cautela, com todo o critério,
com uma coisa legal, é claro que parece meio mórbido até você falar em ponto positivo de uma merda tão grande quanto essa que a China exportou para o mundo aí. Mas uma coisa legal é que, a partir disso, a união dos promotores de automobilismo ela ficou muito acentuada. Normalmente, os promotores são vistos como, erroneamente, tá? Mas são vistos como inimigos, adversários uns dos outros. Ah, o Denner Pires não pode ver o Carlos Coll no mesmo restaurante que eles vão sair no braço. Tem gente que pensa que é assim. E não é. Na verdade, não é. Existe continuamente um entendimento entre todos os promotores por uma série de coisas, não é só por definição de calendário. Eles são colegas de trabalho, cada um no seu quadrado. E principalmente depois dessa cagada toda que aconteceu aí, isso foi acentuado. Você observa hoje, quem olhar com mais atenção ou mais de perto, vai observar que os promotores de todas as categorias, sejam elas de nível nacional, regional, estadual, interestadual, eles estão unidos. Eu estou trabalhando pela sua categoria, você está trabalhando pela minha e pela do outro. E é assim que a coisa está acontecendo. Essa é uma parte bacana. De todo limão, você tem que fazer uma limonada, ou se você tiver mais competência, a gente faz uma caipirinha, né? Mas isso é uma coisa muito bacana que está acontecendo, a união dos promotores. Aí você me perguntava, o automobilismo está mal? Não, está mal não. Ele está bem. Era para estar bem pior diante de tudo que está acontecendo. E aí, assim, posicionamento político à parte, tem muita gente que critica a diretoria, a presidência da CBA, independente de quem seja o presidente, seja você, seja eu, seja outro, sempre tem alguém para dar cacete. Normalmente é aquele bunda mole que não tira a bunda do sofá em casa e não faz piscirica nenhuma para contribuir com nada, mas desce o porrete. A CBA abraçou também, dentro do que é do alcance da CBA, não é tanta coisa que a CBA tem autonomia de dar pitaco em cima, mas dentro do que está esse alcance, tanto a CBA quanto as federações estaduais, elas abraçaram a causa, assim, de uma forma apaixonada até. Claro, com o pé no chão, com toda a racionalidade, mas para fazer a coisa acontecer. Porque o automobilismo não é aquele grid de 30 carros que tem 30 pessoas se divertindo, fazendo o que gostam. Não. Em torno desses 30 carros, pega qualquer grid aí de 30 carros que você imaginar, existe um universo de 1000 pessoas em volta dele, trabalhando, se sustentando, se divulgando, proporcionando oportunidades para terceiros. Então, o automobilismo, eu diria que está muito bem, mesmo diante de toda a crise. Você pode comparar o nosso automobilismo com qualquer outro setor do comércio, da indústria, da prestação de serviço. O automobilismo está muito bem. Perfeito. Chego perto quando você vai falar, porque o áudio do meu celular é muito baixo. Não sei o que aconteceu. Ele está no máximo, eu sei que aí com você está tudo ok, mas aí quando você vai falar, eu venho pertinho para escutar melhor, ok? Ok. Então, assim, a gente pode... mudando um pouco de assunto, o que poderia ser feito para poder valorizar o automobilismo nacional? Cara, vamos combinar assim. Eu acho, tá? Ó, e pelo amor de Deus, pessoal, vocês que estão acompanhando esse bate-papo, não entendam nada do que eu estou falando aqui. Não vou falar nem pelo Guilherme, vou falar só por mim. Não entendam nada disso como uma imposição de uma verdade absoluta. Eu estou emitindo aqui opiniões que ele está me perguntando, ok? Eu acho que o automobilismo nacional ele é muito bem valorizado dentro do espaço que ele tem. Vamos imaginar o seguinte, nós estamos em 2020. Eu, que tenho 43 anos de idade, comecei a trabalhar com automobilismo em 1992. Muita gente que está acompanhando o nosso bate-papo, que não estava nem pensando em nascer ainda. Aqui numa redação de jornal no interior do Paraná, e fui formando contato com o que estava ao meu alcance em termos de automobilismo. Então, eu acompanhei muitas épocas de automobilismo. Isso pode até soar ridículo para muita gente também que está acompanhando o nosso bate-papo. Pô, o cara está só há 28 anos nesse negócio, eu estou há muito mais tempo. E essa pessoa vai ter acompanhado muitas outras fases que eu não vivi, ok? Mas, assim, dentro do que eu pude viver trabalhando com corridas, eu diria que nós estamos, sim, muito bem valorizados. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, o fator mídia, que é onde eu atuo. Antigamente, nós tínhamos jornais destinando espaços ao automobilismo, nós tínhamos revistas especializadas, as revistas de esporte, de um modo geral, destinavam páginas ao automobilismo.
a Placar, que acho que a revista Placar é o maior exemplo o maior sucesso de revista esportiva no Brasil, como era a Auto Esporte nos anos 70 também, até continuou depois, mas o ápice da Auto Esporte foi nos anos 70, eram revistas que destinavam páginas ao automobilismo. E hoje em dia a gente tem o quê? A gente tem portais, sites e páginas e perfis pessoais de redes sociais, de Facebook, de Instagram. Só que assim, ao mesmo tempo em que hoje nós temos mais, em números absolutos, nós temos mais espaço, estou falando de mídia, tá, gente? Nós temos mais, não é mais espaço, mas nós temos mais espaços para o automobilismo. Nós temos a sua página, nós temos a minha, a do outro, e mais o Instagram daquele, e mais o Facebook do outro. Ao mesmo tempo, existe uma saturação tão grande de conteúdo que eu mesmo sou um desses. Eu não consumo quase nada do que os meus colegas produzem. Por quê? Porque se eu for acompanhar o seu podcast, por exemplo, o seu vídeo semanal no seu canal do YouTube, eu tenho de acompanhar o do outro colega também. E o do outro, e do outro, e do outro, e a semana não é suficiente para acompanhar tudo. Então, existe, assim, muita profusão da divulgação que se dá ao automobilismo e pouco consumo. Eu, por exemplo, quando eu entrei assim mais próximo do automobilismo brasileiro, foi trabalhando com assessoria de imprensa, com o Clóvis Grelac, que é um grande parceiro meu aqui de Cascavel. Ele é gaúcho, mas 30, 40 anos, sei lá, ele está aqui em Cascavel. Me convidou para trabalhar com ele, foi uma grande honra, e pô, a gente ficou 18 anos batendo uma bola legal ali. O trabalho de assessoria de imprensa hoje, em termos práticos, ele virou em bosta nenhuma. Desculpa o mau termo, mas foi o que virou, porque imagina assim, 20 anos atrás, um jornalista que estava num evento para acompanhar um piloto, uma equipe ou uma marca, ele produzia lá, ao final do dia, um press release, um texto para distribuir para a imprensa. Isso era acompanhado de uma gestão para que esse conteúdo fosse publicado. Hoje em dia, muitos jornalistas, e eu não vou nem te dizer que eu me especializei na área, porque eu simplesmente saí dela. Até porque o meu trabalho estava tomando outra vertente, até mesmo assim deveria ter me acompanhado a evolução e não acompanhei. Isso é uma falha profissional e pessoal minha. Mas muitos colegas jornalistas que ainda estão nesse meio, por exemplo, de assessoria de imprensa, eles continuam produzindo o press release. E isso hoje não tem efeito nenhum. Ele faz o quê com o press release dele? Ele põe na página dele, no Facebook, ele joga no grupo de WhatsApp e acabou. Hoje não existe a revista Placar para pôr a foto de um piloto, ou de uma largada, ou o que quer que seja. A revista Grid, que eu consumia nos anos 80, deixou de existir. Ela está renascendo agora, coincidentemente é o mesmo nome, mas é outra gestão, outra proposta e tudo. Ela está saindo de novo em plataformas digitais. Me parece até que vai virar uma revista impressa. Eles vão insistir e investir na contramão do progresso. Vão para a revista de papel. Eu achei bacana até a proposta. Nós não temos mais a revista Placar. Os portais de automobilismo, eles não se sustentam mais, porque é tanto conteúdo que um portal, para ter qualidade editorial e jornalística, ele tem um investimento que não gera retorno. Então, a coisa ficou assim meio no ar. Isso tudo, quando você fala em valorização do automobilismo, eu estou falando em mídia, apenas mídia. Hoje, ainda na mídia, você pode considerar que não existe nenhuma categoria de automobilismo sem transmissão ao vivo. Existem os campeonatos regionais, ok? Mas fora dos regionais, todas as categorias de automobilismo têm transmissão ao vivo. Ou num canal de TV, ou num portal de internet, ou num canal de YouTube, que seja. Mas o público do automobilismo que quer acompanhar aquela corrida, ele sabe onde ela está passando. Ele vai assistir, vai acompanhar, vai torcer, vai achar ruim, vai achar bom. Mas ele está lá. Então, assim, em termos de mídia, nós temos uma valorização? Temos. Diante do que o terceiro milênio permite, eu acho que estamos muito bem. Agora, a mídia não sustenta nada. A gente precisa de outros tipos de valorização, precisa de outros tipos de motivos, de motivações, melhor dizendo, para fomentar o negócio. Tem uma coisa que me dói muito, independente do nível, do âmbito da categoria, é olhar um grid com 12 carros. Isso, para mim, é um crime, é um pecado que o automobilismo não deveria cometer. Mas é claro que qualquer promotor queria ter 40, 50, 60 carros em seu grid. Eu coloquei o celular em cima de um varal de apartamento aqui, eu bati a mão nele, deu isso. Mas às vezes nós temos um grid com 12 carros, com 10 carros. Ano passado eu estava acompanhando o live timing
de uma categoria que 5 anos atrás largava com 64 carros. Aí o lifetime da tomada de tempos tinha só 6. Eu falei, caramba, eu cheguei na hora do top qualifying, do Q2, sei lá, que seja. Não, só havia 6 carros no grid mesmo. Isso é triste. Que tipo de fomento tende a acontecer? Qualquer coisa que diminua custos. Como é que você diminui custo? Eu posso impor o custo que você tem para manter o seu canal no YouTube? Não posso, não é problema meu, é seu. Você tem que pagar a conta e tirar esse dinheiro de algum lugar. E essa é uma coisa que é igual você entrar em briga de marido e mulher. Você não entra. Você deixa o casal brigar, assiste, lamenta e fica por isso mesmo. Né? Ô, Luke, então, só um exemplo só um exemplo só. A ida da Toyota, por exemplo, para a Stock Car é um exemplo de valorização do automobilismo, já que a gente está tocando. Total, pode até ser um efeito secundário, mas eu acho que não. Eu acho que é um exemplo emblemático esse que você mencionou. Em tempos de contenção de despesas para tudo. Você diminuiu a despesa na sua casa, eu diminuí a despesa na minha empresa, na sua empresa. A gente está contendo custos de uma forma muito especial. E uma montadora do tamanho da Toyota, de repente, ela lança a mão de um investimento suficiente para estar na principal categoria do automobilismo brasileiro. Será que o pessoal da Toyota não entende nada do assunto e só está jogando dinheiro fora? Ou será que o pessoal da Toyota está enxergando na Stock Car uma grande possibilidade de fazer esse investimento se transformar num retorno real? Eu acho que é investimento. Eu não conheço nem um japonês burro, inclusive. Você conhece? Eu acho que não. Então a Toyota sabe muito bem o que está fazendo. Você pega fora do grid da Stock Car, mas dentro do evento da Stock Car, a Hyundai. A Hyundai no ano passado, por conta, até por reflexo de exemplos pontuais de empreendedorismo, lançou uma categoria maravilhosa, que é a Copa Shell HB20. O Daniel Kellerman, o cara é desse tamanho, mais ou menos. Ele é menor que eu. Não dá para acreditar que um baixinho daquele tem tanta ideia bacana. E a satisfação que eu tenho de trabalhar com o Daniel nesses 2 anos aí de Copa HB20 me permitem ver isso. Ele fez a coisa acontecer não por um impulso dele, não é um apaixonado que fez uma coisa para o deleite dele, não. É sim um apaixonado, uma pessoa que chegou anteontem ao automobilismo, chegou de uma forma encantada e propôs a criação desse campeonato sensacional de uma forma ponderada, de uma forma com conceitos empresariais, um negócio sustentável, não só para a marca, não só para o promotor. É um negócio sustentável para quem está do outro lado do balcão também, para o cliente. É um negócio que se sustenta para o cliente, para o piloto, para o patrocinador, para a equipe. Então, assim, o pessoal e a Hyundai está junto. Por que eu passei pelo Daniel? Porque ele trouxe a Hyundai com ele. O pessoal da Hyundai também está ali porque não sabe o que fazer da vida? Não, está ali porque viu uma oportunidade de um investimento sólido. Como a Chevrolet já estava na Stock Car e agora tem não diria nem a companhia, tem a concorrência mesmo da Toyota. A Chevrolet estava ali porque não tinha o que fazer da vida e ficou sem TV em casa? Não, porque vê uma oportunidade de investimento. Então, talvez o que falte sejam... Isso era muito forte nos anos 70, nos anos 80, até na primeira metade dos anos 90. As marcas, as indústrias, não só as fabricantes de veículos, mas as fornecedoras, a fabricante de farol, a fabricante de óleo, de combustível, todo mundo via no automobilismo um grande filão para ganhar o seu público. Só que esse público lotava um autódromo em 1995, por exemplo. 25 anos atrás, você vinha para Cascavel numa etapa da Copa Shell de marcas e pilotos, que era um dos campeonatos mais sensacionais que já existiram, e tinha 20 mil pessoas dentro do autódromo, numa cidade que hoje 2020, tem 325 mil pessoas. Na época devia ter o quê? Umas 100, 120, sei lá, 120 mil. E tinha 20 mil pessoas dentro do autódromo. Uma etapa da Stock Car, que havia acontecido aqui pela última vez em 92, abarrotou o autódromo, era coisa de 20 mil pessoas. Só a Fórmula Truck que mentia bastante, falava que tinha 45 mil, na verdade tinha 18, mas 18 mil pessoas também é gente pra danar. Então, assim, hoje essas 18 mil pessoas, a parte delas já morreu também, porque o tempo passou, né? Mas essas pessoas estão em casa fazendo o quê? Mexendo no telefone celular. O cara está na frente da televisão dele, não assiste mais o Silvio Santos, nem o Faustão, nem aquele bobalhão lá da Record.
E não vai para o autódromo, e não vai para o estádio, e não vai para o parque. Ele está em casa, criando uma pança igual a minha aqui, e mexendo no telefone celular. Então, se vier uma categoria dessa para Cascavel, ou se for para Santa Cruz do Sul, ou para Campo Grande, ou para onde quer que seja, vai ter uma galera lá? Vai ter um baita público de 5 mil pessoas, de 6 mil pessoas. Não vai juntar 30 mil pessoas mais, como já aconteceu. Então, tem isso também. Hoje, você tem muita opção de entretenimento, de ocupação, até de terapia, sem sair debaixo da coberta da sua cama. Em 1990 você não tinha, você ia para o autódromo, você ia para o estádio, você ia para a cachoeira, você ia para o acampamento tomar picada de pernilongo e fazia questão de não levar o repelente para dizer que você é o cara e aguenta o tranco. Hoje não, hoje a gente é de apartamento. Ninguém mais faz isso. Considerando toda essa viajada que eu dei aqui também, que nem era esse o assunto, a chegada da Toyota Stock Car representa, sim, uma aposta sólida no potencial do automobilismo, como já é a da Chevrolet, como já é a da Hyundai, como várias, por exemplo, a gente teve no passado recente a Fiat investindo em 2 momentos distintos, investindo em categorias de automobilismo. Nós tivemos a Renault investindo num puta de um evento que era sensacional, e isso não tem 20 anos, foi de 2002 a 2009. Então, assim, continua sendo. As pessoas continuam consumindo carros. Por exemplo, um dos campeonatos que eu integro é o da Hyundai, a Copa Shell HB20. O HB20, que é um dos modelos da Hyundai, tem mais de 1.100.000 unidades vendidas no mercado automotivo brasileiro. Essas pessoas, eu não sei qual é o carro que você tem na garagem da sua casa, a pessoa que tem um HB20, um HB20S em casa, ela já tem uma simpatia especial. Eu achava isso uma grande bobagem, mas não é não, tá? Ela tem uma simpatia especial pelo campeonato Copa Shell HB20, independente de ela nunca ter acompanhado automobilismo. Ela não foi fã do Nelson Piquet, não foi fã do Senna, do Massa, do Rubinho, do Fittipaldi, de ninguém. Ela gostava de passear no parque e tomar aquele sorvetinho americano, com uma delícia. Mas o fato de ter o HB20 na garagem da casa dela e saber que existe um campeonato de carros HB20, traz aquela pessoa para acompanhar o que a gente está fazendo. E a Hyundai, em contrapartida, investe nisso para criar esse vínculo também. A Hyundai, a Toyota, a Chevrolet, foi a Renault, foi a Fiat, que venham outras marcas. A Turismo Nacional, por exemplo, é um campeonato multimarcas que ainda não conseguiu trazer com ela nenhuma das marcas, das fabricantes de carro, mas quiçá, no futuro próximo aí, alguma das marcas que estão lá no grid, se eu não me engano, são 11 marcas, algumas dessas marcas estejam lá para que as outras vão também a reboque, fomentar o automobilismo para que o automobilismo fomente o mercado automotivo também, isso funciona muito. Perfeito. Agora, mudando de assunto de novo... Vamos mudar. Só antes uma coisa... não, mas vamos mudar aqui. Vamos falar agora... Ou é ou não é? Vamos falar um pouco de categoria de Fórmula. Na sua opinião, o que falta para o automobilismo brasileiro ter novas categorias como uma Fórmula 4 ou até mesmo uma Fórmula 3? Cara, o que falta? Uma das coisas que falta é sorte. Tá? Isso não é desculpa, não. Eu nunca promovi campeonato de Fórmula. Mas, assim, tem muitas propostas muito bem executadas que morreram no nada. Algumas não foram tão bem executadas, mas eram propostas boas da mesma forma. Então, a gente faz um recuo um pouco maior aí na linha do tempo. Nos anos 90, que foi quando eu comecei a trabalhar com automobilismo, a gente tinha a Fórmula Ford, o Nelson Piquet chama de Fórmula Ford, eu acho muito elegante, eu não conseguiria falar assim. A gente tinha a Fórmula Ford, a Fórmula Chevrolet, a Fórmula 3 no Brasil, né? A Fórmula 3 tinha um âmbito sul-americano. E quando o sujeito saía da Fórmula 3 atrás de seu novo Piquet, o novo Senna lá fora, às vezes ele recuava para uma categoria inferior à Fórmula 3. Por exemplo, o Barrichello. É que o Barrichello ele não fez Fórmula 3 aqui, ele foi fazer na Inglaterra já. Mas o Barrichello saiu da Fórmula 3, da Fórmula Ford brasileira, foi para a Inglaterra, fez um ano de Fórmula Opel, que era exatamente a mesma categoria que viria a acontecer 2 anos depois aqui, que era a Fórmula Chevrolet. Da Fórmula Opel, ele foi para a Fórmula 3 inglesa,
No final daquele ano, ele voltou para o Brasil, fez 3 etapas da Fórmula 3 sul-americana, ganhou a última, inclusive, que foi em São Paulo. Voltou para a Europa. Daí ele caiu numa categoria em que ele não foi campeão. Nas outras ele tinha sido, que foi a Fórmula 3000. Ele terminou o campeonato em terceiro, foi para Jordan, na Fórmula 1, em 93, e lá na Fórmula 1 ele ficou 19 anos. Aí vem um babaca qualquer e fala, não, o Barrichello é lento, o Barrichello é ruim. Sim, amigo. Pega qualquer ramo de atuação que você tem, quando se fala amigo assim, você lembra do Galvão Bueno, né? Mas não foi imitação do Galvão, não. Você pega qualquer ramo de atuação seu, da sua família, do seu irmão, do seu pai, do seu filho. Você fica 19 anos no mesmo ramo, ganhando bem, inclusive, para trabalhar. Se você for um merda no seu trabalho, então eu acho que você que tem esse pensamento quanto ao Barrichello, quanto ao Massa, porque, sei lá, não foram campeões mundiais. Você também não foi, cara. Aliás, você não ganhou nada. Cada um dos dois ganhou 11 grandes prêmios de Fórmula 1. Você ganhou o quê? Você ganhou barriga, ficou em casa assistindo e falando mal do cara. E quando eu falo de barriga, viu, não é bullying contra gordinho, não. Eu tô barrigudo pra cacete também. Então eu me dou o direito. Só um pequeno comentário. Oi? Só um pequeno comentário por conta disso. O Barrichello, por exemplo, foi 2 vezes vice-campeão mundial. Se não fosse um cara chamado Michael Schumacher, certamente o Barrichello ganharia pelo menos um título na categoria. Isso abre um debate, Guilherme, que a gente pode ficar 48 horas falando aqui e não vamos concluir absolutamente nada. O Barrichello talvez tenha dado um azar. Não é azar a palavra. O Barrichello não é um cara azarado, bem pelo contrário. Ele ficou 19 anos no topo do topo do topo. Então esse cara, se tem uma coisa que ele não é azarado. Mas talvez ele tenha tido o desafio extra, vamos ser mais elegantes, de cruzar com o cara que para mim foi o melhor piloto do mundo até hoje, que foi o Michael Schumacher. Não é nem na minha opinião, mas eu te diria o seguinte hoje, dos 7 títulos que o Schumacher ganhou na Fórmula 1, para a coisa ter sido correta, ele seria ex-campeão, teria 6 títulos, e em 2013 o campeão mundial de Fórmula 1 seria Rubens Gonçalves Barrichello. Por quê? Porque sim, vamos deixar assim que é mais barato. Mas como você disse, o cara foi 2 vezes vice-campeão do mundo. Se o companheiro de equipe dele fosse o Luque Monteiro, se fosse o Guilherme Soares, em vez do Michael Schumacher, talvez ele seria bicampeão do mundo, ok? Mas, independente do resultado dele no campeonato, eu vi o Barrichello fazer corridas memoráveis. Eu nunca, assim, no tempo dele de Ferrari, que foi o auge dele na Fórmula 1, eu não era um grande fã do piloto Rubens Barrichello. Hoje eu tenho um relacionamento assim, relativamente próximo com ele, a gente se franqueia algumas palhaçadas aí que dá para dar bastante risada, mas na época o Barrichello era aquele cara da televisão que às vezes quebrava, às vezes ganhava, às vezes ficava em segundo. E quando ele ficava em segundo, virava motivo de piada no programa de tele, da mesma emissora que mostrava as corridas de Fórmula 1, enfim. E aí vem 2 babacas, tipo, o Guilherme e o Luke, esse cara é ruim. Bom é você, né? Bom sou eu, que estava em casa vendo o cara ser vice-campeão mundial. O Felipe Massa, cara, olha o que o Felipe Massa fez na Fórmula 1. Ele não foi o melhor piloto do mundo? Não foi, nem de longe. Na minha lista, acho que ele não estaria entre os 8. Mas foi um cara que levou a nossa torcida, é um cara que trabalhou com a competência, sempre foi um profissional de automobilismo muito competente, que deu um show, teve seus momentos de brilhantismo, teve seus momentos de plena lamúria, como qualquer profissional tem. Então, assim, cara, uma infelicidade do brasileiro é pegar vamos dizer, o ídolo. Esses caras são ídolos pra gente. Piquet, Senna, Massa, Rubinho, Nasser, o Seninha que entrou. Esse não chegou a ser ídolo, mas podia ter sido, por que não? E demonizar o cara, em vez de aplaudir o que o cara fez. Por exemplo, o Felipe Nasser foi o cara que, na primeira corrida dele, cavou um P5. Antigamente a gente falava 5º lugar, hoje é P5. O Senna não fez isso, o Emerson não fez isso, o Piquet não fez isso. O Nasser foi lá e fez. Eu não vi ninguém aplaudir o carro. Pô, esse Nasser é foda. Pegou um carrinho de merda lá da Sauber, ele fez um P5 na primeira corrida dele. Não, mas o dia que ele foi mal, aí vai o nego pro Twitter, pro Facebook, que o que mais a gente tem hoje é especialista de sofá, né? Todo mundo é especialista, o piloto é ruim, o narrador é ruim, o comentarista é ruim. Bom é você. Bom é você que está na sua casa falando mal de todo mundo. Para você, eu tiro o chapéu. Então, cara, isso é ruim, sabe?
Pode-se dizer que o brasileiro vive muito na sombra do Senna ainda? Infelizmente. Vive na sombra do Senna, vive na sombra do Piquet, vive na sombra, os mais antigos um pouco na sombra do Emerson. E aí, assim, o Ayrton Senna, que foi o cara que me trouxe para olhar automobilismo de perto, quando eu comecei a acompanhar corridas, e isso foi quase sem querer, foi por causa do Ayrton Senna. Eu peguei a fase dele. O Nelson Piquet já estava numa Lotus decadente e tal. O dia que eu estava assistindo uma corrida que eu descobri, nossa, como eu sou gênio, isso era 89, tá? Que o Nelson Piquet tinha 3 títulos mundiais. Eu falei, caralho, cara, esse cara é tricampeão, como é que eu não sabia disso? Eu não sabia, né? Eu comecei a acompanhar a corrida por acaso e o Senna estava no auge, era o campeão da vez, né? E o Piquet, para mim, era um brasileiro que andava lá atrás, com aquela carroça que a Lotus fez em 89. E aí, de repente, o narrador, muito provavelmente era o Galvão, tricampeão mundial. Caralho, Piquet tricampeão mundial? Não sabia. Então, assim, o brasileiro vive, sim, muito na sombra do Senna, porque ele foi o produto de mídia que despontou. Piquet cagava para a mídia e ele sempre foi de uma espontaneidade que eu tenho inveja. A primeira pessoa que eu entrevistei na vida, Guilherme, eu, com 15 anos, aqui num jornal do interior do Paraná, a 500 quilômetros da capital, quando assumi uma editoria de esporte amador / automobilismo no jornal aqui da minha cidade, foi o Nelson Piquet. Casualmente, na semana que me promoveram do arquivo de foto para uma editoria, o Nelson Piquet veio para Cascavel, recebeu o troféu Cascavel de Ouro que ele tinha ganhado em 76 e não tinha levado. Então, coisas que marcam, assim, para mim marcou muito, né? Foi a primeira vez que ele sentou no carro de corrida depois da banca em Indianápolis e tudo mais. Mas assim, o brasileiro vive sim muito na sombra do Senna, e aí tem outra infelicidade que mostra um pouco da mediocridade do torcedor brasileiro. É uma pena, porque a gente queria que fosse o contrário. Olha só os nomes que a gente mencionou até agora. Massa, Barrichello, Fittipaldi, Senna, Piquet. Porra, é um timaço, né não? Eu queria ter todos esses caras jantando na minha casa, menos o Senna, senão eu ia ficar com um pouco de medo hoje. Mas aí você observa um debate desnecessário também, daqueles que não levam ninguém a nada. Né? Em grupos de Facebook, por exemplo, eu participo de alguns. Mestre Piquet, tricampeão Piquet, sei lá o quê, torcida do Senna. E, pô, o Brasil teve, para citar só esses dois, teve 2 grandes gênios desse esporte, que para mim qualquer um dos dois, é 300 vezes melhor que esse palhaço desse Lewis Hamilton, que é um gênio do esporte também, mas como pessoa, para mim, é um zero à esquerda, e muito seguidor teu, muita gente que assiste o teu canal e vai ficar bravo comigo. Não tô nem aí. A minha opinião é essa, a sua pode ser diferente. Mas para mim, tanto o Nelson quanto o Ayrton foram 300 vezes mais pilotos do que esse gênio, e aí não tem ironia nenhuma, que é o Lewis Hamilton, ok? Aí você vai para um grupo de Facebook e você vê um post qualquer. Uma foto do... Na época podia propaganda de cigarro, por exemplo. Os dois eram patrocinados por marcas de cigarro. Aí tá lá o Ayrton Senna com um Marlboro aqui no canto do macacão. O Senna, pô, sei lá, alguém faz um comentário qualquer. Na época podia patrocínio de cigarro, hoje não pode mais. Tá bom. Eu não comecei a fumar por causa de Fórmula 1, mas enfim, é lei, é regra, ninguém discute, você só cumpre. Aí vai o outro embaixo e fala, não, mas porque no tempo do Piquet ele começou com patrocínio de leite, não era de cigarro. Leite faz bem e cigarro faz mal. E aí começa a treta, porque vem as viúvas do Senna. Eu até me considero, entre aspas, assim, nesse termo, viúvas do Senna, porque eu gostava muito do Senna. Entraram assim, numa pancadaria virtual com a torcida do Piquet, porque não, o bom era o Senna. Aí vem o outro e fala, não, o bom era o Piquet. Não, mas porque o Piquet acertava carro. Não, mas porque o Senna fazia aquela volta rápida que não tinha. Aí vem o torcedor do Piquet e fala, não, mas o Senna foi um produto da Globo que o Galvão Bueno vendeu. Cara, não é mais bacana a gente reconhecer, pô, olha que legal, a gente que gosta de automobilismo, a gente é do Brasil, apesar de ser uma merda ser do Brasil, né? Mas em se tratando de automobilismo, e além do automobilismo muito bacana que a gente tem, a gente teve 2 gênios do esporte que qual outro país teve? A Escócia. A Escócia teve Jim Clark e Jack Stewart. Pô, parabéns também, deve ser do caralho ser escocês e gostar do automobilismo. Nós tivemos o Senna e o Piquet. E o Emerson também, numa leva mais para trás, que, enfim, você já entra numa outra seara. Então, ao invés da gente aplaudir o fato do nosso automobilismo ter sido fomentado pela existência de 2 gênios
que foram o Piquet e o Senna, não. Eu brigo com você porque você é torcedor fervoroso de um e eu sou torcedor fervoroso de outro. Ah, isso é coisa de babaca, né? Então, assim, essa coisa do Brasil viver na sombra do Senna é ruim por vários motivos. Um é esse que eu falei. E você viu que eu demoro para falar as coisas, né? Mas você não falou que tem tempo marcado também. Então, vamos lá. Outra coisa é o seguinte, está todo mundo esperando o novo Senna. Quem é o novo Senna? Uma vez um jornalista, por sacanagem, perguntou para o Nelson Piquet, numa coletiva de imprensa, quando o Nelsinho andava na Fórmula 3 Sul-Americana, isso foi em 2002, abriu coletiva, estava o Nelson na coletiva também, o jornalista perguntou o seguinte, ô Nelson, você acha que o seu filho é o novo Senna? Aí, claro que o cara escutou um palavrão. E se eu fosse o Nelson, se você fosse o Nelson, a resposta ia ser a mesma. Teu filho é o novo Senna? Mas tá todo mundo procurando um novo Senna, cara. Não tem novo Senna, esquece. O Rubinho tentou ser o novo Senna e ele demorou alguns anos para se ligar que enquanto ele quisesse ser o novo Senna, ele ia estar fudido. Quando ele virou o Rubinho e o Rubinho virou Rubens, eu diferencio muito bem, parece um papo de maluco, mas eu diferencio muito os dois conceitos, o Rubinho e o Rubens. Quando ele se tocou que ele era o Rubens e que o Rubens era gigante no automobilismo, ele mesmo começou a capitalizar isso. Não digo capitalizar em grana, que grana ele estava ganhando, grana pra cacete também no automobilismo, mas começou a capitalizar como energia boa. O Rubinho tem muito essa conversa de energia, sabe? Pô, esse Guilherme tem uma energia legal, gostei do cara. Esse Luke tem uma energia ruim, vamos ficar longe do... O Rubinho tem muito essa parada aí. Eu não sei como é que é o lado dele com religião e tal, mas essa percepção de energia, às vezes entra você, que é um cara que ele acha que tem uma energia ruim, entrou lá no motorhome dele, quando saiu ele vai lá e põe um potinho de sal grosso atrás da porta. Que porra é essa, maluco? Não gostei da energia desse cara. O sal grosso vai levar a energia ruim dele embora. Tá bom. Se funciona, pau, né? Mas, assim, quando o Rubinho percebeu que ele era Rubens Barrichello, até hoje a questão Rubinho voltou em outro âmbito, na Stock Car, ele tá lá curtindo pra caralho o trabalho que ele faz. Assim, não é que ele tá levando na flauta, pô, ele é campeão da Stock Car e é líder do campeonato de agora. Saiu de Londrina como líder do campeonato. O moleque está com quase 50 anos. O molequinho que pulava o muro de Interlagos está com quase 50 anos, é líder da Stock Car, está fazendo um puta de um trabalho. Eu diria que a equipe dele talvez não seja a principal ou a mais forte equipe da Stock Car, mas a sintonia deles é tão boa que o Rubinho chegou em 2012 e está lá até hoje. Hoje é 2020, mano. E o cara está lá ainda. Se a equipe não estivesse prestando, se a equipe não é boa, se a energia não é boa, como ele considera, ele já não tinha achado outro box para ele trabalhar? Teria, né? Então, assim, o Rubinho tá líder da Stock Car, de repente o cara com quase 50 nas costas. Antigamente, o cara ser campeão da Stock Car com 50 anos era normal. Hoje ele é um tiozão lá. E, inclusive, isso é brincadeira entre eles. E não é só ele, tem caca. A molecada nossa, cara, é que a gente envelhece e não percebe, a gente acha que só os outros envelhecem. O Ricardo Maurício é um tiozão de 40 e tantos anos. O Max Wilson é um tio de 40 e tantos anos. O Rubinho Barrichello é um tio de quase 50 anos. O Cacá Bueno é um tio que está indo para os 50 também. Era tudo moleque anteontem. Antigamente eu falava, um coroa de 40 anos. Hoje eu falo o quê? Um moleque de 40 anos. É questão de se adaptar aos tempos. Certo. Você falou das formas, da categoria de fórmulas. Na sua opinião... E não te respondi, né? Mas vamos lá. Na sua opinião, por exemplo, o que falta por exemplo, para a categoria como a Fórmula Inter ganhar visibilidade? Bom, primeiro falta ela voltar, né? Que a Fórmula Inter foi descontinuada. Mas vamos pegar qualquer fórmula. A Fórmula Inter, a Fórmula Delta, a própria Fórmula 1600 e a Fórmula V, que são umas propostas, assim, em termos de orçamento, elas são um pouco mais modestas. Ou a Fórmula Academy, que tem os carros que eram da Fórmula Future, do Felipe Massa. Eu comecei a falar e desvirtuei. Você imagina que uma mesa de bar comigo demora 4 horas por isso. Você começa a falar um pouquinho e viaja, né? Tranquilo. Perfeito. Mas assim, a gente tá falando da Fórmula 3, tá? O cara saía, ia lá para fora, daí por isso que eu entrei no Barrichello e mudei o assunto. Hoje, você não tem a Fórmula Ford, você não tem a Fórmula Chevrolet, você não tem a Fórmula 3 para isso. A Fórmula 3 virou um campeonato regional em São Paulo, com esforço assim que eu aplaudo demais do Darcio dos Santos. Eu, como amigo do Darcio, falaria, como eu já mencionei para ele, cara, desiste disso, não vai mais. O Darcio, não desisto. A minha vida foi isso aqui, não é porque tá mal que eu vou dizer. Quer dizer, é uma grandeza
enorme da parte do Darcio assumir esse posicionamento. Ele falou, a minha vida foi isso aqui. Quando eu estava no top, eu estava lá, agora que está baixo eu vou virar as costas? Não, não vou. Eu vou. Até teve de mudar de nome, né? Virou, assim, não é que virou um campeonato paulista, é que por questões de logística, de orçamento e de tudo mais, a Fórmula 3 que havia no Brasil, ela foi absorvida pelo Campeonato Paulista de Automobilismo. Na quinta-feira da primeira etapa, e eu estava lá em Interlagos, esse ano eu estou fazendo a narração das etapas do Campeonato Paulista. A do último domingo eu não pude fazer, mas as demais eu vou estar lá. Opa, caiu meu cigarro. Na quinta-feira chegou um e-mail para a Federação Paulista, assinado pelo Gerhard Berger. Eu não sei que apito que o Berger está tocando na FIA, mas ele tem alguma coisa a ver com o troço lá. Falou, vocês não podem ter uma categoria de Fórmula 3. Sei lá o que estava escrito no e-mail, eu não li. Fax, e-mail, sei lá o que era. Eu não li, mas eu soube do contexto. Vocês não podem fazer uma categoria de Fórmula 3 com esses carros, porque hoje tem a questão do... gente, vocês estão vendo eu coçar o nariz, eu não cheiro cocaína não, tá? É que tá coçando mesmo, não sei porquê. É que normalmente você fica fazendo assim, você fala, pô, o cara é drogado, né? Deve ter enfiado o nariz na no pole. Não é não. Eu tô com coceira no nariz mesmo. Aí chegou o e-mail do Berger falando, vocês não podem fazer uma categoria de Fórmula 3, porque os carros da Fórmula 3 hoje tem o Halo, como queira chamar, e aquele carro não é mais um Fórmula 3. Ele era, mas não é mais. Aí o nosso Marcão Ramacciotti, que pode ter morrido para vocês, para nós, ele vai ser eterno. Foi a última corrida o último evento em que ele atuou como diretor de prova. O pai do Torrão, né? O pai do Torrão. O defeito dele era esse, é ser pai do Torrão, mas de resto ele só tinha qualidades. Ele falou, não, se é esse o problema, avisa o Berger aí que a gente vai colocar como Super Fórmula. Beleza, o pau torou. Aí a Super Fórmula, largando com meia dúzia de carros, ok. Podia ser mais? Podia. Existe mais carros? Existe. Ou existem, né? Para usar uma linguagem mais correta. Por exemplo, em 2017, e isso não é que a minha memória é tão privilegiada, não. Eu vi naquela, como é que é? Lembranças do Facebook. Né? Depois de 1 ano, de 2, de 3, o Facebook traz lá o post que você publicou naquela data. Acho que foi 2017. A Fórmula 3 largou em Santa Cruz do Sul com 18 carros. A Fórmula 3 estava em baixa, estava igual está hoje, mas ainda era a Fórmula 3. 6 carros, 5 carros, 4 carros, depende, não sei que milagre o Maurício Slaviero fez. Era ele, na época, quem estava à frente da Vicar, e era aquela época do evento com 5 categorias, né? Stock Car, Mercedes-Benz Challenge, Copa Petrobras de Marcas, Fórmula 3 e Stock Light. Até quando o Maurício falou que ia formatar um evento assim, falei, cara, onde você acha que você vai colocar um evento com 5 categorias? Em qual autódromo? Ele olhou para mim e falou, em qualquer um que você quiser. Eu falei, cara, você é maluco? Ele falou, não, no ano seguinte ele mostrou para mim que ele não era maluco e quem não estava com a visão do negócio era eu. Aliás, parabéns para o Maurício, figura que eu adoro, puta de um parceiro também, e que fez acontecer enquanto esteve à frente do evento, o ciclo dele acabou, ele está com uns projetos muito bacanas, acho que eu vou voltar a trabalhar com ele, inclusive. Mas a Fórmula 3, que era o que a gente estava falando, largou com 18 carros. Opa, a coisa vai acontecer de novo. E não aconteceu. Não aconteceu. Então você falou, o que é que falta para uma categoria dessa? Um pouco falta sorte, viu, Guilherme? Porque tem categorias que nascem assim, sem propósito nenhum e decolam. Tem categorias que nascem com algum propósito e empacam até que caem. Por exemplo, a Fórmula Futuro. Na verdade, o nome era Fórmula Future. O Sport TV aqui não pode usar nomes em inglês, não sei porquê, então batizou como Fórmula Futuro nas transmissões ao vivo que tinha lá. Era um troço para ter decolar, não decolou. E aí você vai, por que não decolou? Isso não interessa para o menino que sai do kart e, sei lá, esse cara nem viu o Senna correr, mas ele tem na ideia que ele quer ser o novo Senna, o novo Piquet, o novo que você quiser. Não, essa categoria não serve, nem essa nem as outras. Por quê? Porque não tem treino, porque o piloto... Bom, se bem que hoje o cara que chega na Fórmula 1 não precisa entender bosta nenhuma de carro, né? Ele tem que entender de pendrive. Mas não tem um treino para o cara se desenvolver. O cara não mete a mão na gráfica. Quem foi esse dia? O Norris, né? Que estava lá sentado embaixo de um carro ajudando a desmontar alguma coisa. E, pô, essa imagem viralizou. Vá merda, meu. No tempo de corrida de verdade, todo piloto metia a mão na graxa, desmontava a embreagem, o câmbio e o motor e o que quer que fosse.
O Nelson mesmo, na época dele, era mestre nisso. Claro que hoje não existe essa demanda para um piloto meter a mão. Você imagina o Hamilton largar a camisetinha de lacração dele para ir lá meter a mão para desmontar um disco, não sei do que. Não vai, esquece. O cara chama o advogado dele para brigar com o dono da equipe. Então, assim, isso vem de cima para baixo. Como lá em cima não precisa, o cara aqui de baixo eu acho que também não precisa. Por que o Nelson Piquet foi um gênio do esporte? Porque além do talento dele, ele compreendia o funcionamento do carro. O carro tem que ser a extensão do piloto. Por que ele compreendia o funcionamento do carro? Porque ele sabia desmontar o carro inteirinho e montar de novo. Ele sabia como funcionava cada componente daquele carro que ele punha a bunda lá dentro para acelerar. Hoje em dia não existe isso. Então, assim, o que falta? Falta espaço de treino. Você pega uma Stock Light, por exemplo. O cara vai lá, faz, sei lá, 2, 3 treinos de meia hora, tomada de tempo corrido. A próxima corrida daqui 40 dias. Ele vai lá e faz a mesma coisa. Não tem um espaço de treino, de desenvolvimento. Até o coaching, que antigamente também não existia e hoje está muito em voga, não funciona muito lá. Porque você pega um Zé Mané, tipo eu, tipo você. Não estou te chamando de Zé Mané, mas estou. Você mete um fone lá e fica falando pro piloto, faz isso, acelera freio. Não, cara, não é isso que o cara precisa. Ele quer, ô louco, tem outro cara agora no lugar. Ah, não, ele só acendeu a luz. Não é isso que o cara precisa, ele precisa entender o funcionamento daquela máquina que está em volta dele ali. Até porque a vida dele está lá dentro. Se ele errar uma freada no final de uma reta qualquer, ele vai morrer. Ele pode morrer. E não estou nem falando de segurança de carro, ele vai morrer na desaceleração de uma pancada. Então é interessante que o cara entenda o funcionamento do carro, ele vai entender isso. Como? Treinando, participando do trabalho de oficina. Isso não existe mais. Hoje em dia você pega um moleque desses que sai do kart, ou mesmo do kart. Hoje em dia o kartista de 13 anos, ele tem um assessor de imprensa, o nutricionista, o preparador físico, tem o consultor não sei do que, tem o numerólogo, tem o astrólogo. E aí depois vem o preparador de motor dele, que não tem tempo de ensinar nada para ele, porque ele está lá. Aí tem um negócio que eu acho muito válido, que não tinha antigamente, que é a questão de preparação neuro não sei o que lá, o cara pôr a mão na luz, que é assim. Isso é legal, isso desenvolve. Não é nem só para piloto, isso aí devia ser obrigatório para todo ser humano. Mas a última coisa que o cara se preocupa hoje é com a mecânica do equipamento dele, porque não tem nem tempo para isso, nem saco e nem interesse. Só uma pergunta. Inclusive, isso já foi objeto de discussão entre eu e o Torrão, o Marcelo. O Torrão discute por qualquer coisa. Simulador, sua opinião? Cara, eu não dou opinião de simulador pelo seguinte, eu não pratico. Seria muita hipocrisia eu falar que é do caralho, que é uma bosta a questão do simulador, se eu não entendo de simulador. Eu não pratico por quê? Porque não tem interesse? Não, até tem. Não é que eu falo jogar o pessoal do automobilismo virtual, não é jogar, né? Um outro nível de dedicação. Mas eu nunca tive, até ontem, um envolvimento tão direto com o automobilismo virtual. É complicado emitir opinião. Uma coisa é fato, o automobilismo virtual está revelando muita gente para o automobilismo real, para o kart, ou mesmo para o rally, né? Não é assim a coisa mais normal de se ver, mas o cara sai do automobilismo virtual e vai para as modalidades off-road, rally, cross, o cacete. Por que eu falei até ontem? Porque hoje é terça-feira, dia 15 de setembro. Eu não sei quando você vai pôr esse nosso bate-papo no ar, mas hoje, 15 de setembro, nós vamos ter uma corrida teste do IMB Challenge, é o campeonato virtual do Mercedes-Benz Challenge. Corrida teste para quê? Para o trouxa aqui que nunca lidou com automobilismo virtual, porque eu vou narrar esse campeonato. Falei, gente, se for para narrar, a parte de narrar eu encaro. Eu vou com vocês. Só que eu preciso conhecer o AV, que eu não conheço. Aí, pensa numa rapaziada solista, né? E faz muito tempo que muita gente me falou, vem, vamos começar. Só que aí é o seguinte, cara, eu já não tenho vida social para nada. Meu moleque tá ali jogando videogame agora porque eu tô aqui batendo um papo com vocês. Daqui a pouco tem a corrida teste. Se eu puser um simulador aqui dentro do meu apartamento, primeiro que não cabe, né? Só se eu pegar a lavanderia lá, talvez até caiba. Aí acabou o look mesmo, né? Vai ser simulador e viagem para trabalhar. Então, assim, é complicado. Eu não posso te dar uma opinião, porque eu não tenho uma opinião. Eu acho, assim, o conceito sensacional, é do caralho. E, assim, ele traz uma solução para o maior problema do automobilismo, que é o quê? Orçamento. Todo mundo quer ser piloto. E isso é caro. Infelizmente, é um esporte que custa caro.
No AV, o cara tem condição. Por quê? Porque um simulador bom também é caro, mas você vai comprar uma vez na sua vida e vai correr a vida inteira. Você vai atualizar um equipamento, um software e tal, mas nem se compara com o custo do automobilismo de pista. E isso traz para todas as pessoas a satisfação de ser um piloto de corrida. Tem campeonatos que estão premiando os vencedores, aí, os campeões, com corridas de verdade, com testes. A própria Porsche Cup fez isso ano passado, trouxe os campeões do AV para testar um Porsche de corrida em Interlagos. Eu achei isso, pô, sensacional. Então, assim, se for para eu emitir uma opinião bem vaga para você, eu acho, deve ter no Aurélio isso, no Hawaii. Eu acho do caralho. Eu só não pratico. Então, não quero me tomar por hipócrita aqui, porque eu estou falando sem saber. Não sei mesmo, não pratico, mas o conceito me atrai bastante. Interessante, muito bom. A edição de 2020 terá acho que vai ter o ator Caio Castro, né? 2021, no caso. E o Felipe Massa. Você sabe se tem algum interesse de alguns grandes nomes para correr na Porsche Cup? Por exemplo, uma possibilidade da gente ter o Rubinho no futuro ou outro grande nome? Então vamos por etapas. Se eu sei do interesse de um nome ou de outro, não sei. O Caio Castro é para o ano que vem. Ele vai passar por todo um programa de treinamento para se aprimorar e tal. E é bacana esse negócio do cara que é referência em outro ramo. Né? O Caio Castro é um bonitão da televisão e tal, que a mulherada venera aí na televisão, na internet e tal, e vai estar lá na pista também. Isso gera um interesse diferente. Felipe Massa, o Felipe Massa vai estar na pista agora sábado no Endurance Series do Porsche Cup Brasil no Velocitar. É outra pegada. Pô, é o cara que ganhou 11 grandes prêmios de Fórmula 1, é o cara que teve 40 segundos de campeão mundial e foi vice, é um cara que, se ele entrar no shopping center, as pessoas vão abordar e vão pedir autógrafo. Você mede, por um exemplo bobo que nem esse que eu citei agora, a grandeza de um cara. Então, assim, se você perguntar para um Rubinho Barrichello, que foi quem você mencionou, Rubinho, você teria interesse em correr na Porsche Cup? Eu duvido, eu coloco o dedinho para cortar aqui, você vai falar, não tem interesse. É claro que tem. Alonso, tem um campeonato de Porsche lá no Brasil que é tão bom, até melhor que esse que você viu aqui na Europa. Bora fazer 3 etapas lá, que são as de longa duração, mas eu ponho outro dedinho para corte aqui se o Alonso não quiser vir. Guilherme Soares, você topa participar de uma etapa de Porsche aí, depois de um treinamento e tudo mais? Você vai falar, eu acho que não vou querer. Cara, é o fascínio de qualquer um. E olha aí, e a gente não está falando de um carro de corrida qualquer, a gente está falando de um Porsche. E é, inclusive, o carro de corrida mais produzido no mundo, né? Foram quase 4.000 unidades até hoje. O Bruce Dixon já andou de Porsche daqui do Brasil, da Porsche Cup, né? Ele não correu, ele teve uma atividade muito... só que é o seguinte, o velho acelerou, tá? Ele, sapato. Foi em 2018, se eu não me engano, quando o Bruce Dickinson esteve lá com a gente em Interlagos. Acho que ele até havia tido uma preparação de pista antes, não estou bem certo. Mas, pô, sábado que ele aparecer lá, você imagina, cara, não é o Luke que está lá, é o Bruce Dickinson. E plotaram um carro para ele com 666, né, que tem The Number of the Beast, e o carro dele tinha o Ed no capô e nas laterais. Inclusive, aquele carro tem uma curiosidade legal. O Bruce andou, fez filmagens, acelerou a gosto, andou com o Denis Dirani do lado dele, andou sozinho. E, pô, foi um dia, assim, sensacional, né? E aí, beleza. Ele acompanhou o restante do evento lá. E o Porsche Cup Brasil, ele tem uma característica, assim, não é exatamente uma regra, mas sempre que possível eles fazem isso. O piloto Guilherme Soares teve uma batida no carro dele, teve alguma coisa, não vai poder largar para a segunda corrida. Peraí, mas não tem um outro carro disponível? Tem. Então coloca o número do cara na porta e põe o cara para correr no outro carro. Não tem problema nenhum. Quem tinha passado por esse perrengue naquele dia foi o Chico Horta. Depois foi campeão na classe 3.8. Acho que naquele ano mesmo ele foi campeão. E o Chico foi para a pista com o carro que estava plotado para o Bruce Dickinson. Só colocou o número dele, que acho que é o 77, se eu não me engano. Só que estava lá o Ed, estava a logo do Iron Maiden.
E ele foi para a pista com aquele carro e tal, não lembro qual foi o desempenho dele na corrida, mas acho que ele foi bem, porque, pô, esse negócio me deu sorte. Tem dia que eu acho que é a patroa, velho, venceu o Alvará. Não, Ele... Ah, não, só coloquei meu celular aqui só para controlar o tempo só. Mas tá de boa. Se tá. você Já puder acontece com bastante tempo. continuar, se você puder continuar, vamos tocar o papo que tá bom. Vamos lá. Daqui a pouco eu tenho uma outra parada, mas vamos lá. O Chico falou, não, pô, esse negócio do Iron Maiden me deu sorte. Até hoje, o Chico Horta tem no carro dele o Ed, que é o símbolo, né, do Iron, e os elementos visuais ali da banda e tudo mais. Então, quer dizer, qual categoria do mundo que traz uma lenda como Bruce Dickinson para fazer uma atividade, uma ação num carro de corrida? Oh, velho, não é assim, né? Agora o Caio Castro, e o Caio, assim, não é que o Caio vai lá para promover uma ação, ele vai lá para disputar o campeonato. A ação ele vai promover esse ano agora, se preparando, treinando, recebendo a clínica de pilotagem, participando, melhor dizendo, da clínica de pilotagem, recebendo o trabalho de coaching dos pilotos consultores da categoria, e tantos outros podem fazer isso. Melhor não falar muito mais, mas tem mais nomes de fora do automobilismo que já demonstraram esse interesse também. E aí você falou, pô, você vê de repente um Rubinho Barrichello, ele nunca participou. Eu sei que o Rubinho já integrou a equipe do Denner numa disputa de Daytona, alguns anos atrás. Pergunta para o Rubinho se ele gostaria de participar de um campeonato de Porsche. E duvido que ele ia te dizer que não. Não, sim. E tava lembrando aqui, tem também a academia da Porsche que revela bons nomes, né? Tipo, acho que o último nome bom de um piloto que pelo visto, eu acho que tem futuro no automobilismo brasileiro é o Matheus Iorio, né? O que você acha dessa academia de É o pilotos? Porsche Junior Program. Isso acontece também em outros eventos do Porsche Cup Mundial, no Porsche Super Cup e tudo mais. Na verdade, é um evento mundial. Aqui no Brasil, ele teve uma atenção diferenciada, como tudo que a equipe do Denner põe a mão para fazer acaba sendo diferenciado. O Brasil já exportou para a seletiva mundial do Junior Program, por exemplo, o Vitor Batista. O Vitor Batista estava na disputa direta pelo título acho que de 2018, e abriu mão de correr a última etapa, que foi Interlagos, preliminar do Grande Prêmio de Fórmula 1, para ir para a seletiva mundial do Junior Program. Lá, o cara que se dá bem, e não é assim só o cara que vira mais rápido, isso aí seria uma babaquice, mas não tem babaquice com a marca Porsche, eles têm critérios que funcionam muito bem. Se o cara vai para frente lá, pô, ele se torna um piloto oficial Porsche para disputar competições de nível mundial, de longa duração. Ele vira o piloto Porsche, por exemplo, para uma 24 horas de Le Mans, ok? O Vitor Batista abriu mão de disputar o título aqui no Brasil, foi com dor no coração, né? Mas se fosse uma semana de diferença, ele tinha feito de tudo. Mas optou por ir para lá, não foi ele o campeão da seletiva mundial. Aí você pega talentos aí que saíram do Junior Program. Enzo Elias, Felipe Batista, Pedrinho Aguiar. Pô, tanta gente que passou por o próprio Iorio, que você mencionou, e que disputou 2 temporadas com o Porsche Cup Brasil aí. Então, assim, eu não diria nem que é um investimento, eu diria que é uma retribuição. Estou falando por minha conta, não estou com briefing institucional na cabeça nem nada. É uma retribuição da categoria por tudo que o automobilismo fez por ela. O Porsche Cup é assim, se você pegar os 15 anos de história do Porsche Cup no Brasil, a categoria que vem num crescimento mais sólido, porque ela não teve aquela oscilação. Desde 2005, houve várias crises mundiais de ordem sanitária, de ordem financeira, e o Porsche Cup, na batuta do Denner Pires, soube muito bem contornar cada momento difícil e cada momento menos difícil. Fácil nunca é, mas tem momentos que são mais difíceis, momentos que são menos difíceis, e se você pegar a trajetória e fizer um estudo a fundo, você vai ver que ano a ano o Porsche Cup do Brasil veio crescendo, 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 a ponto de chegar o evento gigantesco, tanto em número, quanto em prestígio, quanto em tudo que você possa imaginar, o evento gigantesco que é hoje. Todo mundo que orbita o automobilismo tem aquela, vamos dizer assim, o termo não é esse, mas tem aquela inveja boa
do talento que o Denner e a equipe dele têm para lidar com situações de automobilismo, que é uma inovação atrás da outra. O próprio pódio, pós-pandemia, agora não pode ter aglomeração, pode ter, tem o distanciamento social. Olha o pódio que os caras inventaram aqui em São Paulo. Coisa mais criativa e mais simples do mundo. Tem tanta categoria que tentou fazer um pódio diferente, muitas delas fizeram muita merda, inclusive. O Porsche Cup do Brasil foi lá e inventou um pódio maravilhoso. Coisa mais bem bolada e mais simples que podia acontecer. Eu te diria até, e eu sou suspeito para falar, porque eu estou lá dentro, mas o pódio do Porsche Cup foi muito mais, o pós-pandemia, né? Foi, um motoqueiro fazendo merda ali. Foi muito mais bem bolado que o pódio da Fórmula 1, mas muito mais. Então, é um empenho diferenciado, um talento, uma dedicação diferenciada que a categoria tem para tudo com que ela tem de lidar, e o resultado está aí. Um evento cada vez mais sólido, um espetáculo de automobilismo cada vez mais sólido, mais forte, mais prestigiado. Dá muito gosto ver aquilo. Fazer a última pergunta, só para, senão eu acho que eu vou tomar muito seu tempo, né? Então a gente pode comparar a Porsche Cup aqui do Brasil com os outros campeonatos de Porsche que acontecem no mundo inteiro? É claro que pode. Eu não teria elementos para sustentar uma comparação dessa. Eu temo pelo risco da comparação ser injusta, porque eu diria para você, de novo, incorrendo no risco da parcialidade influir no que eu vou te dizer. Mas eu te diria que o Campeonato do Brasil é muito melhor que o da Europa, por exemplo. Na Europa nós temos a Porsche Super Cup. Sempre foi uma referência para o Porsche Cup Brasil. Hoje nós temos o mesmo carro, hoje não, já faz alguns anos. Nós temos o mesmo carro do Porsche Super Cup. Nós também corremos na preliminar da Fórmula 1. Esse ano não mais, porque não tem Fórmula 1 no Brasil e nem na Argentina. Mas eu diria assim para você, grosso modo, resumindo, o Porsche Cup Brasil é melhor que o Porsche Super Cup da Europa, por exemplo. E assim, a gente tem qualquer coisa em torno de 20 campeonatos monomarca da Porsche espalhados pelo mundo. O do Brasil é referência. Alguns anos atrás, acho que foi em 2017, a premiação aos campeões do Porsche Cup Brasil aconteceu no Salão do Automóvel de São Paulo, no stand da Porsche. E eu vou cometer a deselegância de não lembrar, mas havia um grande executivo da Porsche, ou da Porsche Motorsport, não lembro, presente, e enalteceu isso. E ele não... Esse é o cara que não devia nenhum confete à toa para ninguém, bem pelo contrário. Nós é que devemos um grande evento para ele. E o Porsche Cup do Brasil tem feito isso. Ele enalteceu de uma forma tão grande os atributos do Porsche Cup Brasil, no comparativo que você propôs com os outros campeonatos de Porsche do mundo, que todo mundo que de algum modo faz parte daquilo, e eu me incluo nessa lista também, saiu do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo de alma lavada. Caramba, o resultado do trabalho dos meus companheiros, dos meus amigos, rende uma avaliação. Eu não vou lembrar as palavras que ele disse, inclusive eu tive de traduzir no dia lá, e o meu inglês não é exatamente um Abrastemp, mas eu me virei. Mas foram palavras assim que serviram como um troféu para todo mundo que faz parte, em algum âmbito, do Porsche Cup do Brasil. Perfeito. Última pergunta para fechar. Os próximos desafios que o automobilismo brasileiro tem, principalmente pós-pandemia, pós-crise econômica? Pós-crise econômica não, mas... ser mimizento. O automobilismo em si, principalmente assim da base para cima, tem alguns eventos que são consolidados demais, e mesmo assim eles são, para usar um termo de hoje, mimizentos. Então, espera aí, em vez de você reclamar comigo da qualidade da entrevista que você está fazendo comigo, ou em vez de eu reclamar com você da qualidade do nosso bate-papo, vamos conversar, nós dois, Guilherme e Luque, e vamos fazer de novo, e vamos fazer melhor, porque a gente achou ruim? Vamos. O que a gente pode melhorar? O que foi ruim? O que foi legal? Isso não existe no automobilismo. O que existe no automobilismo? Em grande parte dos casos, a gente não pode generalizar também. O Luque falando mal do Guilherme, longe do Guilherme. O Guilherme falando mal do Luque, longe do Luque. E a gente eu vou puxando você para baixo e você vai me puxando para baixo.
Eu não puxo você para cima se eu estiver acima e você não me puxa para cima se você estiver acima. Isso é o que precisa para o automobilismo, principalmente até o automobilismo de base, automobilismo regional. Assim, eu participo de muitos grupos de WhatsApp ambientados em automobilismo. Hoje eu saí de um até, porque começou a lacração lá e eu não tenho paciência para isso. Mas, assim, grupos que tratam de automobilismo, cara, é o pau pegando o dia inteiro, é eu xingando você, xingando não, questionando você, você me questionando, e por que você isso, mas, cara, para com essa papagaiada e vamos tratar de soluções para o automobilismo, isso é bom para todo mundo, é bom para você, é bom para mim. Não, a gente prefere um ficar dando alfinetada no outro, por quê? Porque você me deu uma alfinetada, e eu não quero sair de perdedor nesse negócio, eu quero ganhar de você. Então, o automobilismo não sabe perder ganhando. O automobilismo sabe ganhar perdendo. As pessoas do automobilismo, por melhor dizer. Então, assim, o que falta para o automobilismo? Falta parar. Falta ele parar de ser tão mimizento, de reclamar de tanta coisa e de trabalhar soluções para os problemas que ele próprio aponta. Por exemplo, eu vou apontar um problema no nosso bate-papo aqui. Qual é o problema que eu apontei? Sei lá, X. Legal, Luke. E que solução você propõe? Sei lá, isso não é problema meu, isso é problema do Guilherme. E peraí, o Guilherme não está nem... Primeiro que para ele não é um problema, ou se é um problema, ele não identificou, eu vi. Só que eu prefiro ser espírito de porco a ponto de falar que tem um problema no nosso bate-papo aqui na nossa live, mas, ok, qual solução eu proponho para isso? Não sei. Isso é problema seu. Então, assim, falta que as pessoas que fazem o automobilismo, principalmente o automobilismo mais barato, deixem de ser espíritos de porco e passem a trabalhar em conjunto. A união faz a força, cara. Isso não está na Bíblia, mas devia estar. A união faz a força, sempre vai fazer, e a desunião faz a falência. Isso também não está na Bíblia, e nem precisa, mas também poderia estar na Bíblia, lá em Tessalonicenses, sei lá, em algum livro lá. Falta união, falta união. Há alguns momentos atrás eu falei para você, os promotores de automobilismo, isso, assim, no nível de campeonatos mais relevantes, em termos de âmbito, né, os campeonatos brasileiros, eles estão unidos de uma forma especial, principalmente agora, que a gente está num momento crítico de pandemia. E o pessoal da base do automobilismo regional, que é onde está o grande contingente dos praticantes do automobilismo. Quando eu falo praticantes do automobilismo, não estou falando só de pilotos. Tem o preparador, o mecânico, todo tipo de fornecedor que você possa imaginar em torno de um carro de corrida. Estou falando de toda essa gente, tá? O pessoal do automobilismo de base, que deveria dar o exemplo para a parte de cima olhar e falar, porra, aquela categoria lá de baixo é de um grandíssimo caralho. Isso é um termo que um jornalista muito especializado no assunto, Luiz Alberto Pandini, fala, mas ele não fala publicamente, igual eu cometi essa indelicadeza agora. Isso sim é legal. Não, se o cara olhar para baixo, ele vai ver um monte de gente brigando. Deixa brigar lá, vamos fazer o nosso. Então, às vezes, você vê um dirigente, um integrante de uma categoria regional, fala, pô, por que uma Stock Car, um Porsche Cup, uma Copa Truck, sei lá quem, uma Sprint Race, não abre um espaço para a gente estar lá junto? Não abre porque vocês vão lá brigar, cara. Vocês não têm que brigar, vocês têm que dar exemplo e fazer uma festa bonita. E a festa de vocês, muitas vezes, acaba sendo feia porque vocês estão se matando entre vocês. É o que falta para o automobilismo, para responder a pergunta do Guilherme. Falta vocês pararem de se matar entre vocês. Se abracem, vamos para cima. Você está com o pé machucado, eu estou com o ombro machucado, cada um se calça no outro de um jeito, a gente vai caminhando, tem uma subida aqui, a gente já vai chegar lá. Perfeito. Luke, muito obrigado pela entrevista, foi muito boa. Obrigado Guilherme. Você tem algumas considerações? Um bate-papo com um amigo. Foi um bate-papo, muito bom. Você tem alguma consideração final para fazer? Tenho todas, mas normalmente isso dá polêmica. Pode fazer. Não, nada além de agradecer a gentileza de vocês aí pelo espaço, pelo bate-papo. Peço que o teu eleitorado aqui acompanhe o trabalho da gente, além de jornalista e de narrador de automobilismo, eu promovo um campeonato que está muito bacana, que é a Gold Classic. Então, quem puder, quem tiver a curiosidade, acompanha a gente. Não temos site ainda, não temos a nossa página no Facebook, é um relaxo meu, mas a gente tem um grupo no Facebook que chama-se Gold Classic 2020 e nós temos também um perfil no Instagram, Gold Classic 2020, para
tentar mostrar um pouquinho desse trabalho que a gente tem feito. Nós vamos ter a segunda etapa da nossa temporada em Curitiba, no dia 11 de outubro. Nem era para falar isso ainda, mas vai ser no dia 11 de outubro. Nós temos um grid fechado com 56 carros. A lógica da nossa categoria é ano de corte, 1993, é dali para trás. Temos 56 carros inscritos e uma fila de espera com 11 carros, porque a gente não pode colocar mais carros no grid. E no final do ano nós vamos ter o final da nossa temporada em Interlagos. Estamos com um grid de 62 carros inscritos e 21 na fila de espera, o que é uma pena. Por mim, largava 120 e seria lindo, mas não pode. A gente tem regras a cumprir e o principal de tudo é cumprir regras. Então, prestigiem a gente está começando, é o segundo ano, é o terceiro ano, na verdade, da Gold Classic, ela começou em novembro de 2018 e a gente quer que todo mundo esteja perto. Mas a gente é um automobilismo de baixo que está tentando não brigar para não dar mau exemplo para o automobilismo de cima, mas a coisa está muito bacana. Beleza, muito obrigado então. A entrevista vai estar presente, vai estar no YouTube. Assim que eu baixar, eu mando para você. Maravilha, obrigado, Guilherme. Beijo, obrigado. né? Encerrando aqui.